das trevas nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para o reino do Filho do seu amor. Em quem temos a redenção e dos pecados o perdão. Vida nova liberta no seu amor, alma adora desperta para seu louvor. Porque Cristo já se deu para nos apresentar perante Deus, santos inculpáveis, irrepreensíveis, porque Ele já nos libertou, do império das trevas nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Canta agora para sempre em seu louvor. Aleluia, 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 aleluia. Volta, sobe ao monte, sabe que ali teu mestre morreu. Solta a tua rede, vê de perto quanto sofreu. Perdeu sua vida e por suas feridas perdão te deu. Um amor mais forte ainda que a própria morte, pois reviveu. Caminha junto ao Senhor, não perguntes onde Ele vai. Confia teu caminho às mãos do Pai. Quando a alma brilha
Olá, meus irmãos, bom dia. Que bênção estarmos na casa do Senhor, mais uma oportunidade de estudarmos a sua palavra, de cantarmos, de exaltarmos o nome do Senhor, de rever os nossos irmãos queridos, estarmos em comunhão. Glórias a Deus. Quero convidá-los a ficarem de pé, abrirem suas Bíblias no Salmo de número 144, fazermos essa leitura de forma participativa. Salmo de número 144. Salmo de ações de graça pela proteção de Deus, Salmo de Davi. Eu vou ler os ímpares e os irmãos os pares. Assim nos diz a palavra do Senhor. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de 10 cordas te cantarei louvores. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras, e cuja direita é direita de falsidade. Que transbordem os nossos celeiros atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Todos juntos. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Santo Deus, te louvamos, Deus, te bendizemos, o Senhor que é o dono do ouro, da prata, o dono de todas as coisas, porque o Senhor criou pelo poder da tua palavra. Ó Senhor, e não apenas criou todas as coisas,
mas o Senhor é o nosso sustentador, Deus. O Senhor é quem nos provém, é o Senhor quem rege e governa todo o universo, Pai. E nem um centímetro sequer há, ó Deus, no espaço, naquilo que nem conhecemos, ao qual o Senhor não diga que é teu, Pai. Por isso te louvamos, Deus, porque a Ti é devido o louvor, a adoração, Pai, ainda que de lábios imperfeitos, Deus. Mas, ó Deus, não há outro nome que se compare ao Teu nome. Não há outro nome digno, Deus, de estar no centro de toda adoração. Por isso, Deus, recebe o nosso louvor, nossos cânticos, Senhor Deus, tudo que faremos aqui, que seja, Pai, para a Tua glória, Senhor Deus. Muito obrigado por essa oportunidade. Fala aos nossos corações, Senhor Deus. Nos ensina a Te adorar e a Te cultuar da maneira como o Senhor requer, Senhor Deus, como o Senhor se agrada. Permanece conosco, Deus, nos abençoa. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Dando seguimento à nossa leitura sequencial, fazemos tanto pela manhã quanto pela noite. Durante a manhã estamos em Jeremias, o Velho Testamento, agora no capítulo 48, do verso de 1 a 14. Eu convido a nossa irmã Bia para poder nos conduzir nessa leitura. Profecia a respeito de Moabe. A respeito de Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída. Envergonhada está Quiriataim, já está tomada. A fortaleza está envergonhada e abatida. A glória de Moabe já não é em Hesbom. Tramaram contra ela, dizendo: vinde e eliminemo-la, para que não seja mais povo, também tu. Ó Madmen, serás reduzida a silêncio, a espada te perseguirá. Há gritos de Oronaim, ruína e grande destruição. Destruída está Moabe, seus filhos fizeram ouvir gritos. Pela subida de Nuite, eles seguem com choro contínuo. Na descida de Oronaim, se ouvem gritos angustiosos de ruína. Fugi, salvai a vossa vida, ainda que venhais a ser como arbusto solitário no deserto. Pois, por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. Quemo sairá para o cativeiro com os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará. Perecerá o vale, e se destruirá a campina, porque o Senhor o disse. Dai asas a Moabe, porque voando sairá. As suas cidades se tornarão em ruínas, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso, conservou o seu sabor, e o seu aroma não se alterou. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que lhe enviarei trasfegadores que os trasfegarão, despejarão as suas vasilhas e despedaçarão os seus jarros. Moabe terá vergonha de Quemos, como a casa de Israel se envergonhou de Betel, sua confiança. Como dizeis, somos valentes e homens fortes para a guerra? Obrigado, minha irmã Bia. Irmãos, esse é o momento de que, com alegria no coração, gratidão, vamos trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas diante do Senhor e entoar o hino de número 304, a voz do Evangelho.
A voz do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Pois tanto ao mundo amou, e ao pedido pecador, que do céu mandou seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho, segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhais o mal, cobiçando seus prazeres, pois vos pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Santo bendito Deus, graças te damos, ó Pai, por este momento de culto na casa do Senhor. Queremos te agradecer agora, ó Pai, pelos dízimos e oferta que os teus servos trouxeram à tua casa. Abençoe, Senhor, estes recursos para que possam ser usados com sabedoria, no cuidado da tua casa, na expansão do teu santo evangelho, ó Deus. Esteja com o conselho dessa igreja e guia-os conforme a tua santa palavra e a tua vontade. Senhor Deus, abençoa os teus servos que foram fiéis a ti e aqui trouxeram seus dízimos e as suas ofertas. Abençoe a cada um destes em seus lares, em seus trabalhos, para que onde estejam, trabalhem ali com justiça, sendo servos tementes ao Senhor. Abençoe a cada um, ó Pai, dos teus servos, nos abençoe neste teu culto. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Saúdo todos com graça e com paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos para a nossa palavra pastoral, que está lá no Evangelho segundo Mateus. Mateus 5, 44. Vamos abrir. Acho que teve alguma falhazinha na comunicação, mas sem problemas. Mateus 5, 44. É bom que os irmãos abrem as escrituras e já começam exercitando a leitura direta no texto. Mateus 5, 44. Pronto, pessoal, aí na agilidade já
já colocou na projeção. Mateus 5, 44. Todos juntos? Vamos ler apenas o texto. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5. Vamos mais uma vez, irmãos? Foi um pouquinho fraco, né? Vamos lá de novo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5, 44. Vamos orar, irmãos. Pai querido e amado, nós te rendemos graças pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude a compreendê-la e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nesta pequena porção tão preciosa e profunda da tua palavra. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, Pai, e nos ajude, Pai, para que a nossa vida, Pai, esteja em conformidade com aquilo que o Senhor há de nos ensinar neste momento. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, há um texto que diz assim, apóstolo Paulo, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. E a palavra de Deus mostra esta guerra interna no coração. Há outro texto, por exemplo, que Paulo também fala lá em Romanos 7, que diz assim, o bem que quero, este eu não faço. O mal que não quero está sempre diante de mim. E mais à frente ele vai desenvolvendo nessa luta interna do coração. E ele vai dizer assim, olha, quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que sou. E aí ele responde, graças a Deus por Jesus Cristo. Irmãos, orar é invariavelmente uma guerra contra a carne. Orar é uma tarefa difícil. E eu nem estou ainda entrando no aspecto de orar pelos inimigos. Eu estou falando de orar. Você quer ver um ponto bem simples? Nós oramos de modo litúrgico e automático quando almoçamos ou tomamos café da manhã. É muito comum a nossa oração ser apenas um proforma. Eu sento e falo, Senhor, obrigado pelo alimento, em nome de Jesus, amém. Nem medito que Deus alimenta a minha alma. Nem medito que eu sou criado à imagem de Deus, eu sou corpo e sou espírito, nessa unidade que Deus nos criou. E que assim como Deus alimenta minha alma, e eu preciso ter zelo para alimentar minha alma, o Senhor alimenta o meu físico, me dá condição para trabalhar, saúde para me alimentar, para alimentar esta outra parte que faz parte dessa unidade que Deus criou. E eu sou grato a Deus, tanto pelo alimento espiritual, quanto pelo físico. Eu não medito, só no automático. Senhor, obrigado em nome de Jesus, amém. Se perguntar, você orou ontem na hora do almoço? Talvez você nem se lembre. E eu falo de mim também. E esquecemos da profundidade que há na oração. Nós conhecemos teologicamente a oração. Se perguntar a qualquer crente, o que é oração? Oração é falar com Deus. Oração é o privilégio de um pecador miserável, caído, ter o acesso ao Pai por meio da cruz de Cristo, poder suplicar, ouvindo a sua palavra, poder responder a esse Deus. Mas nós tratamos de modo meramente ritual. Muitas vezes, não todas as vezes, obviamente. A carne militando. Vocês lembram de Cristo? Cristo chega e fala para os discípulos assim, vigiai e orai. Por quê? Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E as pessoas pegam esse texto para dizer, pastor, a carne é fraca. Quem disse isso foi Jesus. E Jesus não pecou.
Então não use isso para pecar. Mas o ponto é, oração é batalha contra a sua própria carne. Às vezes é de fato contra, você vai orar por conta das investidas do diabo, sim. Mas antes disso, há uma batalha interna contra a oração. Feito esse alicerce, orar é difícil por si. Experimente agora orar e abençoar quem te persegue. Se orar por alguém que você ama já é difícil, pense aí, cônjuges, qual tem sido a frequência de vocês orando juntos? Vocês oram todos os dias um pelo outro, por alguém que você ama, que está ao seu lado? Quanto mais por alguém que está pisando no seu calo, por alguém que está lutando contra o seu crescimento espiritual, direta ou indiretamente. Orar pelos inimigos era uma tarefa difícil, é uma tarefa difícil não só para nós, mas era aqui. E você deve se recordar que Cristo traz diversos apontamentos contra o pensamento dos fariseus, daqueles mestres que deveriam ensinar a lei, que deveriam conduzir o povo a Cristo, à verdade, mas que na verdade criavam uma estrutura de poder, de pensamento, de opressão, colocavam fardos demais que eles mesmos não carregavam, como disse o Senhor. E aqui, por exemplo, você vai se recordar que no tempo de Cristo haviam pessoas tidas por inimigos. E eu vou citar apenas um exemplo. Lembre-se dos publicanos. Eles faziam parte do povo de Deus, eram judeus, boa parte das vezes, mas eles eram tidos por traidores. Por que traidores? Porque eles cobravam impostos para o império. Eles ajudam o império a roubar-nos. E é um dos exemplos. Orem por aqueles que vos perseguem. Obviamente, irmãos, eu vou abrir um parêntese e não vou explicar esse parêntese neste momento. Existe nas Escrituras orações imprecatórias. Existe. Dá cabo do perverso, Senhor. Até quando, Senhor? O Senhor não derramará a tua ira, a tua justiça? Existe sim. Mas existe sim também espaço para misericórdia. Por vezes o nosso coração só pensa em vingança, só pensa em retribuir, só pensa no juízo, na ira de Deus. Lembre dos discípulos, olha, Senhor, manda fogo dos céus. A nossa vontade, por vezes, é o tempo todo, manda fogo dos céus, juízo, ira. Mas quando olhamos para o ensino de Cristo, apontando para o coração bem-aventurado, cidadão do reino dos céus, ele com sabedoria sabe discernir o momento da misericórdia, de suplicar ao Senhor: Senhor, transforma o coração desse que tem emperrado a obra, desse que tem perseguido, caluniado, pisado no pé. Olha um trecho de Jó 31. Também não deixei pecar minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Olha outro trecho, Romanos 12, 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Levítico, lá na lei. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Paulo aos Coríntios: nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Olhe para Cristo. Cristo, a palavra de Deus fala, Paulo fala aos Filipenses, ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo.
obediente, humilhou-se até a morte e morte de cruz. E aí Pedro vai falar, olha, quando o trajado não revidava com ultrajes. Eu respondo na mesma moeda. Ele fez isso comigo, eu faço também. Não, Cristo não. Não revidava com ultrajes, mas entregava àquele que julga retamente. Lembra na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Como é que eu amo o meu inimigo? Eu encerro com esta pergunta. Um dos aspectos de amor é orando por ele. Ore. Orai pelos que vos perseguem. Mas há mais textos nas Escrituras que falam sobre amor aos inimigos. Se teu inimigo tiver fome, pelo jeito aqui ele vai ficar com fome, né? Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Essa é a diferença do Evangelho. É fácil, irmãos? Nem para mim, nem para você. Mas que o Senhor nos dê forças para orar pelos inimigos, abençoar, suplicar misericórdia, testemunhar, suportar. Repito aquele parêntese. Há espaço de fazer justiça, ó Deus. Há espaço para isso. Mas suplique sabedoria para que você não pegue isso como o jargão da sua vida e viva só na imprecação, na ira. Lembre-se de que o povo de Deus sempre fez assim, olha, Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Repita como imagem de Deus, restaurado em Cristo, Senhor, tem misericórdia dele. Que ele nos abençoe, irmãos. Vamos ler? Orai pelo que vos perseguem. Ouvistes? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5, 43 e 44. Que Deus nos abençoe, irmãos. Graças a paz, um bom dia a todos. Gostaríamos de conhecer os nossos visitantes. Porventura é a primeira vez que você vem até aqui. Poderia ficar em pé, por favor, para que a gente possa conhecer você e cumprimentá-lo. Não temos visitantes pela primeira vez. Então, acho que só sou eu pela primeira vez aqui. Ok. Vamos então para os aniversariantes. Eu vou pedir para quem eu for chamando possa vir até aqui à frente para que a gente possa orar pelos aniversariantes e pelos aniversários de casamento. Miriam de Souza Santos Sampaio, no dia 23. E a Miriam Moraes, no dia 24. Miriam Moraes Nogueira. E dia 27, Jean Monteiro Tinel. Só são esses três? Temos poucos aniversariantes hoje. Só a Miriam aqui. Mais alguém não? Vamos orar então. Santo e bendito Deus, nós te agradecemos, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Tua casa, em EBD, podendo aprender mais da Tua palavra. Ó Senhor, nesse momento nós gostaríamos de te agradecer por mais um ano de vida que o Senhor concede aos Teus servos. Gostaríamos de te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um, tem dado tudo aquilo que é necessário, meu Deus. Em especial, tem dado a Tua palavra, ó Pai, a eles. Ó Pai, nós te pedimos que neste novo ano que se inicia, o Senhor possa continuar abençoando a vida deles. Ó Pai, as suas famílias, seus filhos. Abençoa, Senhor, trazendo tudo o que for necessário, Senhor, para a vida deles. Proteção, a paz, ó Pai, a alegria em Ti. É o que te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, sim. Gostaria de convidar as crianças até aqui à frente. Essa Bíblia.
Um pouquinho de paciência para que todas possam chegar aqui até a frente, inclusive as que estão lá em cima. A cara. Felipe esqueceu a Bíblia. Vou pedir aqui para o Guilherme para fazer essa oração. Já estamos todos aqui. Está chegando ali. Crianças, vamos falar com o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Agora atenção, vamos fechar os olhos e orar. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus bom. Nós, nesse momento de escola bíblica dominical, te pedimos pelas nossas crianças, que estão agora indo para a EBD, com os professores, para aprender mais de Ti. Que a mente delas e o coração delas estejam dispostos, Deus, a Te louvar, a conhecer mais o Senhor, a temer mais a Ti, a ser mais sábias no Teu nome. Que elas Te amem e aprendam a Te conhecer mais e obedecer mais à Tua vontade. Auxilia agora os professores, os tios e as tias, para que eles possam ser fiéis à Tua palavra e assim ser boca de Deus para falar as Tuas verdades a essas crianças. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Enquanto as crianças saem, eu vou pedir para aqueles que têm avisos já ficarem aqui posicionados. Bom, temos dois avisos. O primeiro, antes da Sexta Solidária, hoje teremos a aula de casais. E a aula de casais vai ser aqui em cima, né? No auditório? Eu acho que vai ser lá em cima, na sala dos jovens, eu imagino. Lá em cima? Tá bom. Casais vão ficar lá em cima, ok? Então, sobe aqui, a última sala à esquerda. O outro aviso da Junta Diaconal é a nossa Sexta Solidária. Então, novamente, irmãos, eu peço a todos que possam trazer alimentos para a gente fazer doação. A cesta está aqui em cima da mesa, logo na entrada aqui lateral, certo? Então, aqueles que vieram com os alimentos podem colocar lá, à noite também, para que a gente possa fazer essa ação, ok? Bom dia, irmãos. Dia 24, na terça-feira, na residência do casal, a dona Lourdinha e o seu Carlos. A dona Lourdinha é mãe do nosso diácono Pablo, né? Nós teremos o Evangelismo nos Lares. Começaremos às 19h30, então todos estão convidados. Fica ali, o endereço deles fica ali próximo ali do Hospital Antônio Prudente, ali no bairro de Fátima. Muito obrigado.
Bom dia, irmãos. Um aviso agora para os jovens da igreja e também para pessoas que queiram estar conosco no acampamento que a gente vai fazer na Semana Santa, tá? Dos dias 2 a 5, quinta, sexta, sábado e domingo. O nosso lote de acampantes já acabou, mas nós estamos com diárias abertas. Os nossos preletores lá será o reverendo Emílio Garófago, o reverendo Murilo, do Sino Interiorano, que vai estar com a gente também no sábado à noite, e o pastor Timóteo, que estará encerrando no domingo pela manhã. Então, quem tiver interesse em estar participando com a gente, presencialmente, um dos nossos dias lá, o nosso lote de diárias está aberto. A diária é R$50, e caso você queira consumir alguma alimentação no sítio, R$25 cada alimentação. Mais informações, pode entrar no nosso Instagram, ou também conversar comigo ou com alguém da UMP. Uma outra questão é que nós abrimos todo o Avante, todo acampamento de jovens, a gente faz também uma ação solidária. E dessa vez vai ser uma doação de alimentos para o Instituto Metamorfose. Inclusive, alguns irmãos aqui da igreja fazem parte desse projeto, ajudam nesse projeto. E é um projeto que atende a comunidade lá perto da Vila Mar, ali naquele entorno. E eles fazem projetos de esporte, doação de alimento para famílias carentes, reforço escolar e algumas outras questões. É um projeto realmente muito importante naquela comunidade. Inclusive, ele foi fundado por pessoas da própria comunidade. Nós estaremos arrecadando alimentos. Então, caso algum dos irmãos também queiram contribuir, só me procurar ou procurar alguém da diretoria e estar entregando os alimentos. Obrigado. Irmãos, alguns avisos. O primeiro deles é um pedido de oração mais geral, porque há muitos casos, e nós não vamos citar todos os casos, mas nós estamos passando por uma virose, eu acho que na cidade aí, e tem muitos dos nossos irmãos que estão enfermos. Então, lembre-se de orar por esses vários irmãos que estão enfermos, tá bom? Então, coloque isso em oração. Segundo aviso é sobre o congresso. Vamos lá? Pronto, agora está aí. Irmãos, a gente falou congresso, mas nós colocamos como conferência. Nossa conferência ID. A nossa conferência ocorrerá nos dias 3 e 4 de julho, e nós queremos conclamar a igreja para que, inicialmente, já coloque-se em oração por esse trabalho. É um trabalho pioneiro para a nossa igreja. Nós não temos nenhum outro evento assim na igreja presbiteriana a nível Nordeste, nós não temos. A nossa igreja está envolvida diretamente, obviamente é via instituto, mas são os membros da igreja que estão no instituto e voluntários na organização do congresso. A ideia do instituto é que a igreja do Cambeba, Igreja Presbiteriana do Cambeba, que todos os membros possam participar desse congresso. Ah, pastor, mas eu não tenho condições de pagar a inscrição. Você vai do mesmo jeito. Membro da Igreja Presbiteriana do Cambeba, a nossa convocação é que você vai, a não ser que você tenha um compromisso, eu viajo a trabalho, eu estou doente, você não vai. Mas participe, será bênção para a vida de vocês. E aí eu já falo logo, se você pode pagar a inscrição, já faça a sua inscrição, para que a gente tenha uma noção, porque a gente não vai reservar o número de vagas para a Igreja do Cambeba enquanto as inscrições estão acontecendo. Então, pode acontecer das inscrições crescerem e os nossos membros não terem condição de ir, por falta de vagas. Então, nós não queremos que isso aconteça. Um evento promovido por membros da nossa igreja e membros da nossa igreja não participando. Então, a nossa ideia é participe, já faça a sua inscrição. Tá bom? Se você tiver qualquer dificuldade, o valor já é subsidiado, então não tem fim lucrativo. Ao invés disso, você vai, inclusive, ganhar livro com o valor da inscrição. Então, não tem nenhuma questão financeira envolvida nesse congresso. Mas a ideia é de trazer
bom ensino das Escrituras, ensino saudável, sadio, fiel das Escrituras para a nossa cidade, influenciar, inclusive, não só a nossa cidade, nós vamos iniciar a divulgação em cidades do Ceará e fora do Ceará. A ideia é de abranger mesmo outras cidades do Nordeste, para que membros de outras igrejas venham e conheçam um pouco mais das Escrituras. Então, faça a sua inscrição, convide outros a fazer a sua inscrição também, tá bom? Esse é o aviso do congresso. Aniversário da igreja, próximo sábado, 28 e 29, horário 18 horas. Colocamos esse horário para que facilite. O culto domingo é às 18, sábado também é às 18, tá bom? Então, sábado às 18 horas, aniversário da nossa igreja, reverendo Sérgio Lima estará conosco. Reverendo Sérgio Lima é pastor da igreja presbiteriana da Lapa. Estará conosco sábado, domingo pela manhã às 10 horas, normalmente, domingo à noite. Então, sábado e domingo os cultos, 18 horas. Convide outros para que venham e ouçam a palavra do Senhor. Nós temos frisado isso. Nós normalmente gostamos de convidar pessoas de outra igreja. Venha, é um sábado, você pode. Convide pessoas do presbitério, de outras igrejas, você pode convidar. Mas não perca a oportunidade de convidar quem não conhece o Evangelho. Alguns desses, irmãos, alguns desses amigos nossos nunca ouviram, nunca entraram numa igreja evangélica. Às vezes tem até um bloqueio, né? Na igreja evangélica, eu não vou. Domingo eu vou na minha igreja, vou na missa, vou na minha igreja. E você às vezes sabe, é uma seita, que prega algo contrário às Escrituras. Chame ele para vir no sábado. E talvez seja a única oportunidade que esse amigo seu tenha de ouvir a palavra de Deus. Então, convide, sábado, 18 horas. Mais um detalhe, chegue no horário para que a gente, nós vamos iniciar o culto no horário, a não ser que aconteça um imprevisto muito grande. O culto começará no horário, o culto é ao Senhor, então, por isso o culto não espera pessoas chegarem para se iniciar, tá bom? Próximo aviso. A assembleia que já foi convocada, eu não vou ler novamente a convocação, mas logo após a escola dominical teremos a assembleia para membros da igreja. Ela é aberta se você é visitante, caso não possa ficar, você está livre para ir após o fim da escola dominical. Mas nós teremos a assembleia para dar conhecimento à igreja do parecer do presbitério a respeito da assembleia que já fizemos para a mudança do estatuto, tá bom? Então, logo após a escola dominical, teremos a assembleia. É mais breve a assembleia, mas acabando a escola dominical, você que não assinou lá a lista de presença, você vai lá no fundo e você vai assinar a lista de presença, tá bom? Por último, ao mesmo tempo, é um pedido de oração e um comunicado à igreja. A palavra de Deus, o Senhor Jesus fala assim que os campos estão brancos. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores. O conselho alegremente comunica à igreja que iniciará a plantação de mais um campo. E esse campo será aqui na cidade de Cascavel, 40 quilômetros aproximadamente. 45 quilômetros de Fortaleza. Esse trabalho vai se iniciar a partir de 3 famílias que já recebiam um apoio de um missionário da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, da IPF, e esse missionário foi deslocado para outro local e eles entraram em contato conosco, se a gente não tinha condições de continuar dando suporte a essa família, já que éramos... na questão geográfica, a igreja próxima e que teríamos uma condição de dar suporte a esses irmãos. E aí nós, já alguns domingos, aliás, algumas semanas, viemos conversando no conselho, analisando, chamamos essas famílias aqui, não sei se os irmãos notaram, há uns 20 dias aproximadamente, 3 semanas, eles vieram aqui à igreja, conheceram a igreja, conversamos com eles diretamente, e nós decidimos que nós vamos iniciar essa plantação com essas famílias ali em Cascavel. Então, o que queremos conclamar a igreja? Primeiro, ore para que Deus levante ali os seus eleitos, para que ouçam a palavra, sejam transformados pela pregação do Evangelho. Segundo, nós já vamos
nosso propósito é iniciar o primeiro culto daqui a 15 dias. Próximo fim de semana, aniversário da igreja. A nossa ideia é trazê-los mais uma vez aqui à igreja, caso eles tenham disponibilidade no próximo fim de semana. Eles vêm aqui mais uma vez. E no fim de semana seguinte, nós teremos o primeiro culto ali em Cascavel. Terceiro aspecto, nós queremos desafiar a igreja a se envolver nesse trabalho de plantação. Como é que você pode se envolver além de orar? Você pode se disponibilizar e dizer, olha, eu quero conhecer esse trabalho, nesse próximo domingo eu posso ir. Então, nós teremos, provavelmente, aliás, o nosso planejado é que todos os domingos nós teremos 2 carros indo para lá. O pastor Amadeu, que estará à frente desse início de trabalho lá, e mais uma família que a igreja vai ajudar com a questão do deslocamento, certo? Então, nesses carros, sempre haverá uma vaga, ou, eu quero ir no meu carro, você pode ir tranquilamente. Então, você vai ter essas 2 famílias, uma família escalada, mais a família do pastor Amadeu, no domingo à noite, certo? Então, ore por esse trabalho, tenha consciência de que a obra é do Senhor e se envolva nessa obra que é do Senhor. Tenha o privilégio de participar dessa obra. Eu cito o reverendo Sérgio Lima, eu me recordo na época de seminário, fui aluno dele, e ele, certa vez em aula, ele falou assim, a obra do Senhor é como um trem-bala. Um ser humano, um pecador como eu e você, não tem possibilidade de parar esse trem. E aí, parafraseando, entre na frente, você... Quem se põe à frente da obra do Senhor? Ninguém. Você consegue entrar por si nesse trem? Também não. Mas você pode ter o privilégio de ser colocado nele, e é o que nós temos. A obra vai avançar. É privilégio para nós ser colocado dentro dessa obra. Suplique ao Senhor, ore por essa obra, se disponha para servir ao Senhor. Nós vamos fazer isso agora, nós vamos orar. Eu queria chamar o pastor Amadeu. O pastor Amadeu, o plano não é que ele seja aquele que vai ficar permanentemente no trabalho, ele vai dar esse pontapé, porque esse trabalho chegou para nós dessa forma que a gente mencionou. E nós vamos orar, e eu vou pedir ele mesmo para orar por esse trabalho. E esteja em oração pela vida do pastor Amadeu, pela vida destas famílias que algumas já se colocaram à disposição e outras vão ser desafiadas ainda. Talvez seja a sua, viu? Para dar esse suporte. Mas nós vamos orar agora. Curve-se, nós vamos orar. Oremos. Santo Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, meu Deus, porque nós podemos perceber que nesse progresso do Teu Evangelho, o Senhor desperta pessoas e, pela Tua bondade e misericórdia, o Senhor despertou a igreja da IPF para poder ir até Cascavel e iniciar esse trabalho. E temos lá, Pai, 3 famílias desejosas por ouvir a Tua palavra, o Teu Evangelho pregado de forma pura, simples. Pai, te pedimos, Senhor, que esse trabalho que será iniciado por nós, pela Igreja do Cambeba, que o Senhor possa estar abençoando a cada um que vai estar lá, que as palavras que sejam pregadas lá possa ir de encontro àqueles corações e que mais pessoas, meu Pai, possam vir à Tua casa e quem sabe, Senhor, logo, logo possamos ter a Igreja Presbiteriana em Cascavel. Amém. Pai, desde já também te pedimos que o Senhor possa nos ajudar com a vinda de um pastor, para que possa desenvolver esse trabalho na cidade de Cascavel. Que nós, como Igreja do Senhor, possamos estar atento a esses irmãos, a esse trabalho em Cascavel, e que o Senhor possa despertar aqui na igreja famílias que desejam servir naquele local, que desejam ir, que desejam evangelizar, enfim. Pai, nós dependemos do Senhor. Amém. E é ao Senhor que nós recorremos. Nos ajuda, Pai. Ajuda os eleitos ali em Cascavel.
E que assim, Senhor, todos nós juntos possamos adorar o Senhor e glorificar o nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastor. Nós vamos já nos dividir em classes? Tem mais um aviso? Só mais um aviso. As camisas do aniversário, você que comprou, as camisas já chegaram. Ao final, depois da Assembleia, você pode se dirigir aqui até a salinha da secretaria, tá bom? Vai estar lá o pessoal das Singulares distribuindo o material, as camisas para vocês. Tem mais um aviso. Irmãos, ontem nós tivemos aqui um evangelismo. Obviamente, nós temos na igreja cerca de 25 a 30 mulheres viajando, os irmãos sabem, né? Estão no congresso em São Paulo, da Fiel, e sendo abençoadas, alimentadas com a palavra do Senhor. E aí, os maridos, boa parte, estavam aqui, trabalhando, evangelizando, e foi, de fato, uma bênção, irmãos. Eu comentei com o pastor Amadeu, olha, a nossa ideia é, não vamos postar vídeo em redes sociais, porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas, como forma de retorno à própria igreja, aqui dentro, nós queremos, primeiro, louvar a Deus pela vida daqueles que vieram, daqueles que não puderam vir, mas oraram. Os corações que precisavam ser atingidos pela palavra foram atingidos. Aqueles que precisavam ouvir para condenação também ouviram, porque a palavra de Deus não volta vazia. Então, nós louvamos a Deus pela vida da igreja, por todos aqueles que trabalharam em qualquer área, sem citar nomes de ninguém, e rogamos para que o Senhor continue levantando você para servir dia após dia. Nós vamos ter mais evangelismos. O próximo, eu não me recordo a data, mas é uma semana antes do aniversário da congregação, aí vai ser lá no Eusébio. Mas a nossa ideia é que nós não podemos parar de falar do amor de Deus, de servir ao próximo e mostrar como o verdadeiro evangelho vivencia a vida de Cristo. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Vai colocar o vídeo aí. Logo após o vídeo, as classes já podem se dividir. Many searching for answers, far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you can provide, 'cause you know just what we... Ok, já podemos dividir os casados para a sala de casais. Mesmo você, se está sem a sua esposa hoje, né, que estão viajando, mas podem ir até a classe de casais. Jovens, adolescentes também, adolescentes 1 e 2 para as suas salas. Os casados podem seguir esse povo aí, tá bom? Vocês que nos visitam. Mesmo se tivessem sua costela. Hoje tem vários homens aí sem a costela. Podem ir para essa sala.
Aqui, ok. Fui eu? Fui eu. Eu estou com o meu aqui. Ok, vou continuar. Então, aqueles que ficaram, vamos iniciar a nossa aula, tá bom? O tema é o povo que conhece o seu Deus. Vamos, primeiramente, orar ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia, obrigado por essa EBD. E nesse momento, Pai, que iremos aprender um pouco mais da tua palavra, que o Senhor possa nos ajudar a aprender, para que em nossas vidas nós possamos viver conforme a tua palavra. Nos ajuda, nos dá entendimento, que o teu Espírito Santo nos ajude e que em nossas vidas nós venhamos a glorificar o nome do nosso Salvador. E é no nome dele que oramos, pedimos e agradecemos. Amém. O povo que conhece o seu Deus. Ok. Pois bem, o estudo de hoje é baseado em um livro de J.I. Packer. No seu 2º capítulo, o pastor Timóteo colocou esse assunto para tratarmos aqui, e é sobre o conhecer a Deus. A ideia é, será que realmente você e eu conhecemos a Deus profundamente? Ou será que conhecemos Ele superficialmente? Porque conhecer a Deus não é algo superficial. Conhecer a Deus é uma experiência real, uma experiência profunda, é uma experiência de transformação de vida. A Packer, em seu livro, ele trata sobre esse tema para que nós venhamos a fazer uma reflexão. Será que realmente nós conhecemos a Deus em sua profundidade? Em nossa convivência, muitos dizem, eu conheço a Deus. E na convivência você percebe, até mesmo ímpios dizem, eu conheço a Deus. Até pessoas que um dia estiverem em uma igreja evangélica, não, eu sou crente. Mas quando acontece algumas situações, a gente percebe, não, esse não entendeu ainda. Ou ele conhece pouco do evangelho. Nós, por vezes, eu falo nós crentes, em meio a situações como perdas, sofrimentos, dificuldades, se nós refletíssemos bem, nós iríamos entender que, de certa forma, nós não demonstramos tanta confiança em Deus. Como assim, pastor? Existem momentos em que o crente, ele tem medo, ele sofre. Até mesmo existem momentos de desespero. Nós passamos por momentos de dificuldades. O crente passa por isso. A questão de Packer é, aquele que conhece a Deus realmente passa por dificuldade, só que ele entende o Deus que ele tem. Ele entende o Deus soberano que enviou o seu Filho amado para morrer por nós. Você passa por dificuldade, mas entende que um dia você não irá mais ter. Será um momento perfeito. Diferente daqueles que não conhecem a Deus. Porque no momento de dificuldade, o desespero vem. E a aflição não passa. É contínua. Mas quando o Packer trata da questão do povo que conhece o seu Deus, é no sentido de que eu entendo quem é Deus, eu entendo que Ele governa a minha vida, eu entendo que Ele criou tudo, eu entendo que Ele enviou o seu Filho amado, eu entendo tudo isso. E em meio às dificuldades, em meio às lutas, esse medo não me domina. Esse medo não me domina. Outra coisa, aqui ainda a título de introdução, quem realmente conhece a Deus não vive preso a coisas do passado.
mas valoriza aquilo que ganhou em Cristo. E é o que nós podemos ver, e eu peço que os irmãos possam abrir em Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 4. Paulo vai mostrar que ele não estava preso ao que ele perdeu, nem ao que havia sido no passado, porque ele tinha Cristo. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 4. O texto diz assim, Paulo escrevendo aos Filipenses: bem que eu poderia confiar também na carne. Na carne, quando Paulo fala na carne, é na autojustiça, certo? Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele vai falar do currículo dele. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo fala desse currículo, e mantém aberto aí, irmãos, que a gente vai continuar esse texto. Paulo fala aqui sobre o seu currículo anterior, e os judaizantes olhavam para esse currículo e tinham Paulo em autoestima. Paulo era alguém diferenciado. Olha como ele fala, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, fariseu, irrepreensível. Só que aí, o apóstolo Paulo vai tratar esse currículo dele como esterco. Olha o que ele fala aí. Ele vai falar que o mais valioso foi conhecer a Cristo. Versículo 7. Mas que o que para mim era lucro, tudo isso, todo o seu currículo, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. A palavra refúgio aí, ela pode ter dois significados. Um é aquilo que era lançado aos cães, e a outra é o excremento, o esterco. Mas assim, qualquer uma das duas traduções expressa que para Paulo a sua vida anterior não valia de nada. O importante é o que ele entendeu o que ele entendeu a partir de Cristo. A vida dele a partir de Cristo é isso que salta aos seus olhos. É uma vida na qual ele diz, não, as outras coisas eu perdi, não valeram de nada, mas sim a Cristo. Eu entendi de Cristo. Então, quando eu entendo, eu conheço a Cristo, é diferente. Existe uma transformação. Existe algo real, algo vivo. Não é algo superficial. E nós que entendemos o Evangelho, nós percebemos isso. Existe alguém em você antes de entender de Cristo e depois de entender de Cristo. Existe essa transformação. Você sente isso. Aquele que entendeu do Evangelho sente isso. Só que, amados, por vezes, nós desejamos viver do passado. Por vezes, nós desejamos o esterco, o refúgio, como ele fala aí. Parker, ele diz o seguinte, quando Paulo diz que considera esterco tudo que perdeu, não só afirma que não dá nenhum valor a essas coisas, mas que tampouco permanecem constantemente em seus pensamentos. Parker diz, Paulo não fica no pensamento dele em relação às coisas do passado, ao esterco, né? Aí Parker ele faz uma pergunta provocativa, que pessoa normal passa o seu tempo sonhando com esterco? Mas, infelizmente, isso acontece conosco. Por vezes, nós estamos sonhando com coisas erradas que fizemos no passado. Comparando aí com a pergunta provocativa de Parker, por vezes sonhamos com esterco. É igual você pegar a história lá, a parábola do filho pródigo. Imagina o filho pródigo, depois de ter saído de casa,
aconteceu o que aconteceu, desejou comida de porcos, voltou para a casa do pai. É como se o filho pródigo, na sua casa, com roupinha limpa, com o anel colocado, tudo ok, reconciliado, é como se esse filho pródigo desejasse voltar a comer a comida de porcos. É nesse sentido que Parker fala. E ele diz que se temos esse desejo, é porque conhecemos pouco do nosso Deus, ou não nos contentamos com o que o Senhor nos dá. Enfim, hoje eu quero refletir com os irmãos sobre, será que realmente conhecemos o nosso Deus? Ou conhecemos pouco? Ou conhecemos muito? Separei esse estudo em duas partes. A primeira eu vou demonstrar algumas ideias, umas falsas ideias, de pessoas que acreditam que conhecem a Deus, mas nós iremos ver que essas pessoas não conhecem a Deus. E na segunda parte, eu quero apresentar evidências reais. Como é que você pode, na sua cabeça, entender, rapaz, eu entendo de Cristo, eu entendo de Deus. Então, vamos lá. Vamos para aí, os tópicos. O conhecimento retórico versus o conhecimento real e a evidência do conhecimento de Deus. Vamos para o primeiro ponto, que é o conhecimento retórico versus o conhecimento real. E, amados, é engano confundir informações sobre Deus com intimidade com Deus. Porque Parker vai dizer, pode-se saber bastante sobre Deus sem conhecê-lo muito. É possível ter conhecimento teológico, mas ter conhecimento teológico não garante intimidade com o Senhor. É possível que alguém estude teologia, é possível que alguém ensine, pregue, fale bem sobre as Escrituras, e é possível que ainda assim essa pessoa não tenha conhecido o Senhor, não tenha tido o coração transformado. Saber sobre Deus não garante ter intimidade com Deus. Saber sobre Deus é diferente de conhecer a Deus. E eu posso dar um exemplo para os irmãos. Se os irmãos refletirem e lembrar de pastores, irmãos nossos, que muitas vezes ensinaram, pregaram, e hoje estão distantes daquilo que eles pregaram. Não é assim que acontece? Então perceba que pode ser que essas pessoas, elas sabiam sobre Deus, só que não tiveram intimidade com Deus, não conheceram a Deus, não houve uma transformação. Aí Parker, ele traz essa reflexão para nós. Será que realmente eu conheço a Deus? Ou eu só sei sobre Deus? Amados, o conhecimento intelectual não substitui a experiência espiritual. Muitas vezes, existem pessoas que têm uma vida moral correta, até sabem da Escritura, conhecem a lei, mas não têm um coração transformado. Posso dar um exemplo? Jovem rico. Abram comigo aí em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18. Lucas 18, a partir do versículo 18. O texto diz assim, Lucas 18, do 18 ao 23. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, perguntando ao Senhor Jesus, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Aí o Senhor Jesus pergunta, sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, lhe disse, uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus.
Depois, vem e segue-me. Mas, ouvindo estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Vamos fazer uma análise aqui. O jovem rico era alguém que conhecia a lei, era alguém que tinha moral, era alguém que era correto. Só que, amados, ainda lhe faltava uma coisa, ainda lhe faltava algo. Ele não teve aquele momento ali com o Senhor Jesus, ele não teve o seu coração rendido ao Senhor. Não houve uma transformação. Saber sobre Deus não é o mesmo que se entregar a Cristo. Saber sobre Deus não é o mesmo de que conhecer a Deus. Voltando aí ao assunto, o conhecimento intelectual não substitui a experiência espiritual. Mas, amados, não é só no campo do conhecimento teológico que a pessoa pode se enganar. Existe outro tipo de engano, que é mais sutil, e é o que o Parker traz aí no segundo subponto. Ele diz: pode-se saber bastante sobre piedade sem conhecimento de Deus. Então, do mesmo jeito que existem pessoas que podem se debruçar em livros teóricos, também existem outros que consomem conteúdos de prática cristã, e mesmo assim é possível que essas pessoas não tenham entendido realmente quem é Deus, não tenham tido uma transformação real. Hoje nós temos uma vasta... a gente pode comprar vários livros, né, sobre oração, sobre jejum, sobre Bíblia, sobre vida cristã, sobre ministério, mas pode ser que existem pessoas que leem tudo isso, mas não têm um coração transformado. Não conhecem a Deus. Parker, ele diz o seguinte: independentemente do que se diga sobre a questão, é certamente possível aprender muito de segunda mão sobre a prática cristã. Além disso, se alguém tiver uma boa dose de senso comum, pode fazer o uso do que aprendeu para ajudar cristãos vacilantes, de temperamento menos estável, a readquirir firmeza e desenvolver o senso analítico quanto às suas dificuldades, ganhando deste modo para si mesmo a reputação de bom pastor. Entretanto, alguém pode ter tudo isso e não conhecer realmente a Deus. Então, alguém pode até ajudar outras pessoas, sabe, de forma ensinando, aconselhando. E Deus utiliza mesmo. Mas pode ser que essas pessoas, mesmo fazendo isso, elas não tenham entendido sobre Deus. Elas não têm intimidade com o Senhor. E, fechando aqui o primeiro ponto, é um momento para a gente refletir. Porque, por vezes, nós lemos bastante, nós lemos livros de teologia, assim também como práticas cristãs. E não é errado, não. Façam isso, continuem fazendo isso. Mas se debrucem na palavra do Senhor e orando ao Senhor, se perguntando: Pai, eu realmente te conheço ao Senhor? Se não, me ajuda a te conhecer mais. Me ajuda, Senhor. Por exemplo, diante das suas dificuldades, na hora que bate o desespero, a quem você recorre? É o Deus que você conhece? Ou é de outra forma? Se entendemos da soberania de Deus e se entendemos que Ele é soberano, é a Ele que nós devemos buscar. Só que, por vezes, diante das dificuldades, o crente não ora ao Senhor. O crente busca outras formas. Que possamos, então, amados, refletir se realmente conhecemos a Deus. Aí você pode perguntar: mas pastor, até agora o senhor só falou algo duro.
Pode ser até que alguém, pastor, então não entendo sobre Deus, não. Calma. O Parker vai nos ajudar. Ele vai nos mostrar aqui no ponto 2, evidência daqueles que conhecem realmente a Deus. Certo? E Parker vai dizer que os que conhecem a Deus têm grande força por meio dele. O conhecimento de Deus, irmãos, produz coragem para agir em favor da verdade. Daniel 11:32 diz assim: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Então, a ideia é o quê? Aqueles que conhecem de Deus, que tiveram uma vida transformada, são fortalecidos no Senhor. É essa a ideia que Parker traz. E em várias passagens, nós podemos ver essa força que o Senhor nos dá. É por isso que em momentos de desespero, é o Senhor que dá força. É o Senhor que consola. E se eu conheço Deus, eu não devo ser dominado pelo medo. Eu não devo me curvar a superstições. Eu devo confiar no Senhor. Porque, não sei se na convivência de vocês existem, mas na minha convivência existem pessoas que dizem conhecer a Deus, mas não saem de casa sem olhar o horóscopo. Dizem conhecer a Deus, mas têm medo de superstição, de trabalho de macumba. Meus irmãos, nós que conhecemos a Deus, que tivemos o coração transformado, sabemos quem é o nosso refúgio, quem é a nossa fortaleza, quem é que nos dá força. É o Senhor que nos dá força. Então, de que terei medo, se é Ele que me ampara? Se eu sei que nada vai me separar do amor de Deus, por que eu terei medo dessas coisas? É no momento da dificuldade é que nós podemos perceber se realmente conhecemos ao nosso Deus. O nosso Deus Todo-Poderoso tem esse poder, então, de que terei medo? E esses que têm grande força do Senhor, não tolera a desonra em nome de Deus. Um exemplo, não é porque a sociedade trata o pecado como normal, ou até mesmo incentiva o pecado, que eu devo seguir o que a sociedade diz. Não, eu devo seguir a palavra de Deus. Se eu conheço a Deus, eu vivo conforme a palavra do Senhor. Utilizando lá o texto de Daniel, quando o rei Dario ele proíbe as orações sob pena de morte, o que Daniel faz? Daniel para? Não, Daniel continua orando ao Senhor. Daniel continua orando voltado para Jerusalém. Então, Daniel sabia a quem ele estava orando. Daniel sabia disso. E, por vezes, nós temos essa ênfase de defender a Deus, brigando com o próximo, brigando com quem não conhece. Não, a luta deve ser conosco, contra o nosso pecado. Nós devemos servir a Deus, glorificar a Deus. Por vezes olhamos para os ímpios cometendo pecado e falamos. E essa mesma régua nós não tratamos conosco. Até uma fala que o presbítero Almir diz, né, que o pecado grande é o pecado alheio, o meu é pequeno. Ele fala de forma irônica. E é isso. A gente olha para o pecado do próximo, o pecado é grande. Mas o mesmo pecado, nós cometendo, é pequeno. Mas não, amados. Nós devemos olhar para a palavra do Senhor, viver conforme essa palavra, viver conforme o que conhecemos de Deus. Veja o que Parker diz sobre a atitude de Daniel. Ele diz: a atitude de Daniel demonstra que aquele que conhece seu Deus é sensível às situações em que a verdade e honra de Deus são direta ou tacitamente prejudicadas. Assim, em vez de, por negligência, deixar que tudo continue como está,
força a atenção dos homens para o assunto e procura levá-los a mudar de atitude, mesmo que possa sofrer algum risco pessoal. Meus irmãos, se nós somos fortalecidos no Senhor, se entendemos para onde nós vamos, perceba que existe uma segurança, uma força que é dada por Deus. E se nós conhecemos a Ele, nós temos a força por meio dEle. E quando a Escritura fala em relação a buscarmos ser fortalecidos no Senhor, uma das maneiras é o quê? É a oração. Aqueles que são fortalecidos no Senhor são homens e mulheres de oração intensa e comprometida. Quer fazer uma reflexão comigo? Nós achamos que conhecemos a Deus, que dependemos do Senhor. Mas, por vezes, passamos dias sem orar ao Senhor. Como é que eu dependo de alguém? Eu dependo do Senhor. Eu passo os dias sem orar ao Senhor, sem ler a sua palavra. Percebe que de boca, muitas vezes, não, nós confiamos, nós conhecemos, mas na prática, nós falhamos. É por isso que Parker traz esse tema para que eu e você venhamos a refletir. Será que conhecemos a Deus? Será que, na prática, nós conhecemos a Deus? Uma simples reflexão. Reflita. Quanto tempo você tem investido em oração? Quanto tempo você tem investido em ler a palavra do Senhor? Parker, ele diz o seguinte: os homens que conhecem seu Deus são, antes de tudo, homens de oração. E o primeiro ponto em que seu zelo e sua força para a glória de Deus são expressos é nas orações. Então, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que conhecem o seu Deus, devem orar. Orai sem cessar. E Daniel fazia isso, mesmo em meio ao risco de morte. Mas ele fazia isso porque ele conhecia o seu Deus. A pergunta é: a nossa vida reflete a dependência a Deus? Pois bem, Parker falou sobre os que conhecem a Deus têm grande força por meio dele. Parker também vai dizer que os que conhecem a Deus pensam grandes coisas sobre Ele. Aqueles que conhecem a Deus têm uma visão elevada do Senhor. Entendem a soberania de Deus. Entendem o poder do Senhor. Entendem esse governo de Deus. Só que, já viu algumas pessoas que dizem conhecer a Deus, aí o seu candidato perde. Aí ela diz: meu Deus, e agora o que será? Eu sei que Deus é soberano. Romanos 3, um texto que a gente leu aqui domingo passado. Romanos 3, 1, que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Então, eu sei que é Deus que governa tudo, eu sei que é Deus que controla tudo. Lógico que, por vezes, nós não entendemos porque o candidato foi eleito, nós discordamos, mas eu devo entender que existe um Deus soberano, um Deus que controla tudo. Então, quem conhece a Deus, pensa grandes coisas sobre Ele. Entende que Ele é soberano. É Ele que governa. É Ele que está no controle. Os que conhecem a Deus sabem que Ele controla a história. Sabe que Deus é que tem a última palavra. E isso deve dar segurança em mim e você. Só que no momento que acontece a situação, por vezes desesperamos. Parker diz o seguinte: Deus sabe e prevê todas as coisas, e sua presciência e predestinação. Ele, portanto, terá a última palavra, tanto na história
como no destino de cada homem. Seu reino e sua justiça finalmente triunfarão, pois nem os homens, nem os anjos poderão opor-se a ele. Então, nós entendemos da soberania do Senhor, que Ele governa tudo. E até mesmo nas nossas orações, nós devemos falar dessa soberania, falar desse poder. Assim como Daniel fez, eu quero utilizar uma oração de Daniel. Abra comigo em Daniel, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 20 ao 22. Daniel, capítulo 2, 20. Nós iremos ver que a oração de Daniel revela fé, revela dependência do Senhor, confiança. Daniel 2, versículo 20 ao 22 diz: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria. Entende que é o Senhor que dá a sabedoria e o poder. É Ele que muda o tempo e as estações. É Ele que remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Então, perceba a oração de Daniel, entendendo a grandeza do Senhor. E que nas nossas orações possamos demonstrar essa fé, essa dependência, essa confiança em Deus. Ainda caminhando naquilo que Parker está tratando, ele diz que os que conhecem a Deus são ousados por conta dele. Nós já falamos sobre isso em relação a aqueles que entendem do Evangelho, até utilizando o caso de Daniel. Se eu entendi, se eu conheço a Deus, eu posso passar por dificuldades, até mesmo de morte. Mas eu vou obedecer ao Senhor. Ele estava disposto a correr risco por fidelidade a Deus, mesmo em meio às perseguições. Outro exemplo lá em Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo na fornalha, né, mesmo prestes a entrar na fornalha, eles disseram, não, se Deus quiser livrar, Ele livra. Se Ele não livrar, nós vamos continuar fiéis ao Senhor. Só que no momento do nosso dia a dia, por vezes, nós cedemos e desobedecemos ao Senhor. Não, nós que entendemos, nós devemos ser ousados, nós devemos viver para a glória de Deus, mesmo que isso faça com que venhamos a ser prejudicados. Mas eu confiei no Senhor. Se isso está acontecendo, é porque Ele permitiu. Outra coisa, aqueles que conhecem a Deus não se preocupam com a aprovação humana. Rapaz, não, eu vou fazer isso, desobedecendo a Deus, porque eu não quero desaprovar fulaninho. Paulo, lá, o livro de Atos diz, capítulo 5, versículo 29, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, nós devemos ser ousados. Aqueles que conhecem a Deus devem ser ousados em viver para a glória de Deus. O Parker traz aí também que os que conhecem a Deus têm grande alegria nele. E, amados, existe uma alegria. Aqueles que entenderam do Evangelho têm uma alegria diferente. Já viram aquelas pessoas simples? Eu trabalhava em determinada empresa, lá tinha uma pessoa simples, trabalhando na zeladoria, e eu nunca vi aquele homem triste. Um irmãozinho, crente, sabe? Feliz, alegre. E quando você conversava com ele, você entendia, rapaz, ele é assim, ele é contente, não por causa das dificuldades, se está bom ou se está ruim, não. Ele é contente porque ele entendeu de Cristo. E é isso que Paulo fala aos Filipenses, que ele aprendeu a estar contente, e esse contentamento é em qualquer situação. Então, a alegria não depende da minha situação.
Se está tudo bem, louvado seja Deus, e é alegria. Se está tudo dando errado, louvado seja Deus, é alegria. Porque nós vivemos aqui, mas olhando para a eternidade. Hoje nós passamos por dificuldade, mas um dia nós não teremos. Será um momento perfeito, e essa é a nossa alegria. De um dia estar com o Senhor. Eu entendi do Evangelho. E nós que entendemos, que conhecemos a Deus, que somos alegres, nós percebemos nas dificuldades, no que acontece em nossas vidas. Reflita, Senhor, será se realmente eu conheço ao Senhor? Ou conheço de forma superficial? E aqui eu já quero trazer uma aplicação. Primeiro, reconheça a sua deficiência. Nós precisamos admitir que conhecemos pouco a Deus. Se você que está aqui acha que conhece muito a Deus, abram comigo 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 2. Primeiro Coríntios 8, 2 diz: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Não vai existir uma fase da sua vida que você vai dizer, não, eu conheço muito a Deus. Não vai. Desde o mais jovem ao mais experiente. Não vai existir alguém que vai dizer, não, eu conheço muito a Deus, eu não preciso de mais. Não vai existir. Nós somos chamados, e a aplicação que eu trago, o ensinamento que eu quero trazer para os irmãos é: busquem o Senhor, busquem mais e mais, nunca se acomodem, leiam, orem, busquem, Senhor, me dá conhecimento, e o Deus que se revela a nós, Ele dá conhecimento. Reconheça a sua deficiência. Nós devemos reconhecer a nossa deficiência. E nós devemos avaliar nossa vida de oração, nosso coração, se realmente conhecemos a Deus, ou se o que nós temos é um conhecimento teórico. Será que nós só sabemos sobre Deus? Então, essa é a primeira aplicação. Reconheça, nós devemos reconhecer a nossa deficiência. E nós devemos buscar ao Senhor. Busque ao Senhor. E na palavra do Senhor, nós podemos... E aí, trazendo uma segunda aplicação, busque a Deus em Cristo. O verdadeiro conhecimento de Deus vem por meio do Senhor Jesus. E nós devemos buscá-lo de todo o coração. E quem o encontra pode afirmar que com convicção: eu conheci a Deus. Se eu conheci a Cristo, eu conheci a Deus. Não é isso que Cristo fazia? Ele convidava as pessoas para acompanhá-lo. As pessoas vinham, o conhecia. E ele disse: aquele que me conhece, conhece o Pai. Que possamos buscar o Senhor em Cristo Jesus. E em várias passagens, nós podemos perceber essa exortação. Eu vou ler para os irmãos algumas. Jeremias 29, 13 diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Existe essa ordem: me busquem de todo o coração. Nós não devemos achar que conhecemos a Deus, conhecemos muito a Deus. Não se acomode, busque mais e mais ao Senhor. Salmo 119, versículo 2 diz: bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e os que buscam de todo o coração. Lucas, capítulo 11, versículo 9 diz: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busque e acharão, batam e a porta será aberta para vocês.
nós devemos buscar o Senhor. E buscar enquanto ainda se pode achar. Aqui Isaías traz em relação àqueles que realmente não conhecem a Deus, que não tiveram o coração transformado. No sentido de que, Isaías 55:6 diz: busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoque-o enquanto Ele está perto. Se realmente, amados, não entendemos do Senhor, ou pouco, nós devemos buscar. E, trazendo uma conclusão para esse estudo, é repetir aquilo que eu já disse. Conhecer a Deus não é algo teórico, não é informação sobre Deus, não é religiosidade. É um relacionamento vivo com o Senhor. Busque esse relacionamento vivo. Não caia na rotina, trabalho, enfim, nos seus afazeres. Busque. Não deixe de ler as Escrituras. Não deixe de orar ao Senhor. Não caia na rotina. Busque mais e mais do Senhor. E a evidência não está no falar. Eu conheço a Deus. A evidência está como nós vivemos. Será que é de acordo com a palavra do Senhor? Como reagimos a determinadas situações? É baseado na palavra do Senhor? Como nós confiamos? Confiamos no Deus verdadeiro? Conhecer a Deus não é algo superficial. É uma experiência real, profunda e transformadora. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Amém. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Irmão Alain. Amém. Mais alguém? Isso. Que bênção, isso mesmo. Boas reflexões e boas comparações bíblicas. Amém. Então, sem mais, vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, acabamos de ouvir um estudo baseado na Tua Palavra. Pai, não nos deixa nos acomodarmos, meu Pai. Nos ajuda, nos encoraja a buscar cada dia mais e mais o Senhor. Desperta-nos a ler mais a Tua Palavra. Desperta-nos a orar mais ao Senhor. Nos ajuda, Pai, que em meio às dificuldades que enfrentamos diariamente, que o nosso conhecimento de Deus possa ser colocado em prática. Nos dá sabedoria.
transforma algo que deve ser ainda transformado, muda o que tem que ser mudado, meu Deus. E que em nossas vidas nós venhamos a glorificar o nome do nosso Salvador. É no nome dele que oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Eu peço aos membros que possam ficar para termos um momento da Assembleia, tá bom? Aqueles que nos visitam, que Deus abençoe, tá bom? E eu peço àqueles que são membros, existe uma lista lá atrás que vocês possam assinar a lista, tá bom? Aqueles que nos visitam, Deus abençoe. Nosso irmão Giovana, nossa irmã Sara, Nara, certo? Deus abençoe.